Bem, meus irmãos, a graça e a paz, shalom para todos. Voltamos ao vivo de Lajinha, Minas, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. O símbolo dele é essa menorá aqui, que essa chama aqui no hebraico é Yerushalayim, né? Seminário Teológico Tabernáculo, tem esse faltando um Czinho aqui, mas tudo bem. E ele temos três seminários, o Teológico Tabernáculo, que é em convênio com a Igreja Tabernáculo, é o Ministério Tabernáculo, tem mais de 80 igrejas no Brasil, também sou pastor desse ministério. E ele mantém o Seminário Teológico Tabernáculo. Temos o Seminário Teológico Bereshit, que cuida de outros cursos fora o básico, intermediário e outros cursos mais. E a Faculdade Bereshit, que cuida também do bacharelado, do mestrado e doutorado. Esses cursos todos são livres, não são cursos autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura. Nós estamos aqui na aula de introdução de Geografia Bíblica 2. Nós estamos no segundo livro da Geografia. O curso é o curso básico teológico, que tem 6 livros. Nós estamos no segundo livro e a primeira matéria desse segundo livro, Geografia Bíblica 2. Na aula passada nós falamos sobre o plano de estudo dessa matéria, falando tudo que vamos estudar por aqui, e mostramos sobre a orografia, falamos que a orografia é a ciência da geografia, a parte da geografia, que estuda as montanhas, não é isso? Que estuda aí o relevo, as montanhas, planaltos, planícies, depressões, vales, etc., e falamos das 3 principais regiões de Canaã, que é a Orla Marítima, Planalto Central e Vale do Jordão, além da Transjordânia. Hoje vamos começar a estudar as planícies de Israel. E a planície de Israel nós temos então que começar pela Orla Marítima, né? Mas antes vamos dar noções de planície. Nós temos 2 principais palavras na Bíblia para planície, no hebraico. Desculpe, até algumas vezes confunde, né? Algumas versões traduzem essa palavra. A palavra chama Arabá. Arabá. Tem muitas versões que manteve, Almeida Corrigida Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Atualizada só, a King James e algumas outras. Tem algumas que verteram a palavra. No lugar de Arabá, puseram planície. Tem outras que mantiveram. Essa palavra Arabá, ela ocorre em 57 versos do Velho Testamento, em 13 livros. Arabá. Lá em Números, por exemplo, ocorre várias vezes, 9 vezes, mas sempre como Campinas de Moabe. Sempre falando de Campinas de Moabe, o nome de Campinas, traduzido por Campinas. Em Deuteronômio, já traduziu por Arabá. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 e 7, 2, 8, 3, 17, 4, 49, o 11, capítulo 11, versículo 30, sempre colocando a região do Arabá, como se fosse Campinas, né? Em Josué, nos primeiros versículos, 3, 16, 11, 2, 12 e 8, aparece também com o termo Arabá, nome substantivo próprio. Nas outras vezes aparece como Campina de Jericó, Planície do Oriente, Campina de Moabe, etc. Em Samuel, aparece como planície. Em 2 Samuel também planície até valos. Val é quando você passa, é um ribeiro, um córregozinho muito raso, passa dentro d'água, chama val. 2 Reis aparece como planície também, como Campinas, né? Jó, lá no livro de Jó, a palavra Arabá aparece como campo aberto e como ermo. Ermo tem a ver com deserto, né? Vamos estudar depois. Em Salmos aparece como nuvens, não tem nada a ver, não é? Em Isaías aparece como deserto. Em Jeremias volta a aparecer como Campina uma vez, 2, e outras vezes é deserto. Em Ezequiel é Campinas, em Amós Arabá, em Zacarias planície. Então essa principal palavra usada para planície é essa aqui, Arabá. Mas tem também a outra palavra até famosa, que também às vezes foi vertida e às vezes não, que é Cefelá. Cefelá aparece 19 vezes, em 19 versículos da Bíblia no hebraico, do Velho Testamento. Cefelá é a faixa que fica a oeste das montanhas da Judéia. Então, oeste das montanhas da Judéia. A montanha da Judéia está aqui, oeste é para cá, leste é para lá. Então, fica mais dali para o norte, para o Monte Carmelo, no sentido do mar Mediterrâneo, né? Aqui o mapa de Israel. Então ela ficaria nessa área para cá, no sentido do mar, que o mar está aqui, nesse ponto aqui, no mar Mediterrâneo. Então, Deuteronômio capítulo 1, versículo 7, aparece o nome de Baixada, em vez de Cefelá. Em Josué 9 e 11, aparece como Campina, como planície. Planície mais Arabá, planície mais Arabá. Tem 2 versículos que aparece a palavra Arabá, que é planície, e aparece Cefelá. Aí é Cefelá mais Arabá. Lembrando que essa montanha Cefelá que fica a oeste ali da montanha da Judéia. Em Juízes também aparece como planícies. Em Reis como planície. Em Crônicas, Campinas. Em 2 Crônicas, planícies e vales.
em Jeremias, planícies, em Oséias, planície, em Obadias e Zacarias, em planície. Então, tá aí as palavras principais, essas duas aí. Para planalto, nós temos outras duas palavras. Uma palavra para planalto é nafá. Nafá é um lugar elevado, um lugar mais alto, né? Ocorre só 4 vezes no Velho Testamento, em Josué 11:2 e Josué 12:23. Chama Planaltos de Dor. Geralmente tem a ver com esse nome Dor. Dor é uma localidade, né? Um local, uma terra, um lugar. Planaltos de Dor ou Nafat Dor. Tem um até que traduziu, né? Nafat Dor. Em 1 Reis 4:11 como Cordilheira de Dor. Em Isaías 30:28 como Pineira. Aí já saiu fora, né? Por isso é que eu falo que tem que preparar a Bíblia literal, né? Literal seria, no lugar de Pineira de destruição, nós colocaríamos Planalto de destruição. Eles, como vão fazer os tradutores, quando vão traduzir, eles olham aí e mudam o sentido. Eles olham o sentido da frase, e não a raiz da palavra, né? Outra palavra usada para planalto é a palavra Mishor. Mishor, ela aparece 23 vezes, é referente a planalto, mas também em algum lugar traduzido como planície. Planalto em Deuteronômio e Josué aparece como planalto. Já em Reis aparece como planície, em 2 Crônica aparece como Campinas, e é usado também como retidão em Malaquias 2:6, equidade em Salmo 45, que é coisa reta, né? Retidão, planalto, é uma coisa, é um plano alto. Planície é um plano baixo, planalto é um plano alto. Então, em alguns textos foi usado como equidade, como retidão. É isso aí. Vamos então agora, sem delongas, falar então das nossas planícies aqui. Na orla marítima nós temos então, começando lá no ribeiro do Egito e subindo ali até chegar perto de Tiro, lá em cima na área de Sidom, Tiro e Sidom, na área dos fenícios. Nós temos 3 aí grandes, 4 grandes planícies aí. A planície de Aco, né? Essa palavra Aco aparece lá no livro de Juízes, capítulo 1:31, só aparece ali. Ela só ocorre uma vez no Antigo Testamento, significa estreiteza. Essa planície de Aco, ela ficava na faixa da Bahia, que vai do Mediterrâneo ao promontório do sul de Tiro. Então você pega do Mediterrâneo aqui até em cima Tiro. No norte ela é mais estreita, medindo aproximadamente 5 quilômetros. Então a planície é pegada da orla marítima, entrando e subindo no sentido, entrando para dentro do território, né? E tem 2 rios que passam nessa planície, que é o rio Quisson e o Reluz. E ela tinha muitas terras férteis e a sorte ficou para a tribo de Aser. Josué 19 fala sobre isso. A segunda planície, que é mais conhecida do que essa, porque das planícies aqui a mais conhecida, eu creio que é essa aqui, é a de Saron. A planície de Saron tem a ver, né? Tem até a chamada rosa de Saron, que na verdade não é rosa, é Rabatselit, é uma planta original daquele lugar. Rosa no hebraico é Shoshan, então não é. E as terras de Saron são muito produtivas. Davi teve muito gado em Saron, né? E tem aquele enredo da Sulamita, no Cantares, Sulamita, Salomão, e tem a ver com Saron. Então, Isaías associa a magnificência, a formosura do Carmelo ao Saron e a glória do Líbano. Então, essa região aí media mais ou menos 85 quilômetros, no sentido norte e sul, né? Assim, com a largura mais ou menos de 15 a 25, da praia, mais ou menos, tem uns 20, 25 quilômetros para dentro do território. Na faixa ocidental, além dos montes de areia, que são muitos na região, havia pântanos também, até pântanos havia ali, perigosos bosques. No dia do Velho Testamento, por causa da natureza do terreno, não houve estrada naquela região. Mas depois, no tempo do Novo Testamento, fizeram uma estrada ali, chamada Via Maris. Essa via cortou para Nissaron e desceu até Afec, onde está a cabeceira do rio Iacom. Então, a planície do Saron, a faixa mais estreita que está próxima do Monte Carmelo, né? O embate de Elias com os profetas do Monte Carmelo. Então, ela tinha mais ou menos 85 quilômetros de norte a sul, mais ou menos 20 da praia entrando. Significa zona de bosques, Terebinto, bosque de Terebinto, né? Fica ao sul do Carmelo e de Jó. A outra planície dessa região, primeira chamada Orla Marítima, é a planície chamada Filistia, ou Filístia, dos filisteus, né? Lesse Peleset, no grego Filistina, Vulgata Filisteia. Ela nasce ali no Jope, em cima um pouco de Tel Aviv,
em Números 34 fala sobre isso, Josué 15, e ao longo dessa costa do norte para o sul, ela mede 110 quilômetros. Depois de Saron descendo, então, primeiro você tem aquela de cima que é do Acro, depois você tem Saron, agora tem a planície dos filisteus, onde fica Pentápolis, são as 5 cidades filisteias, né? Gaza, Asquelon e Asdod, que são marítimas, tem praia, e Ecrón e Gate. Muito férteis, né? Essa região, muitas colinas que não passam de 300 metros. Segundo alguns autores, alguns geógrafos, a planalto, planície até 200, 300 metros é planície, plano baixo. E acima de 300 metros para cima é plano alto, planalto. Havia muitos sicômoros na planície de Saron, e Josué nos fala de 43 cidades que ficavam ali na região dos filisteus, e tinha Jope, né? Tinha Dor, Jonas citou Jope lá em Jonas capítulo 1, versículo 3, e no Novo Testamento fala de Sarona, de Lida, além de Jope, que é onde Pedro estava, né? Hospedado. O movimento sionista reconstruiu Jope e fundou o norte desse porto, Tel Aviv, né? Então foi no tempo dos sionistas, começaram em 1898, que é o Theodor Herzl, e fundaram Tel Aviv também. E a última planície da região da Orla Marítima é a planície do Cefelá, quer dizer terra baixa, mais baixa. Nós vimos agora há pouco aqui a palavra Cefelá usada para planície também, né? É uma faixa de terra mais do que uma planície, e rochoso que ocorre da costa, rumo a sudeste, vai até a fronteira da tribo de Judá. E no norte limita com a planície da Filisteus. E no sul com Berseba, e a leste com as montanhas da Judeia. Abraão habitou por muitos anos nessa região, e Isaac também. Então, nessa aula de hoje, nós vimos as planícies, as 4 principais planícies da região primeira, que é a região da Orla Marítima, que são elas a planície de Acro, a planície de Saron, a planície dos Filisteus e a planície do Cefelá. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.